Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da Semana. Aqui a gente fala de política, da boa política. A gente apresenta os nomes que estão nessa disputa ou nessa pré-campanha eleitoral, já com vistas às eleições de outubro. Nós trouxemos hoje o ex-deputado federal Eliseu Aguiar, que está candidato neste pleito, pré-candidato pelo Novo. Nós vamos conversar com ele, saber sobre essa novidade. Tudo bom, Eliseu? Tudo bom, Douglas? Prazer poder estar aqui pela primeira vez. Para mim é um privilégio muito grande. Pois é, o privilégio é nosso, o prazer é nosso. Eliseu, você está vindo pelo Novo. Que novidade é essa? Pois é, Douglas, nossa história, nós tentamos... O ano passado começamos a pensar com algumas pessoas a possibilidade de lançarmos o nome ao governo do Estado. E surgiu a possibilidade, inclusive, de ser o partido Avante, né? E nós fizemos todo um trabalho juntamente com a estadual e depois, no andar da carruagem, nós percebemos que o Avante estava sendo assediado pela turma do governo e então nós fomos ao Novo, buscamos a possibilidade de fazermos essa disputa. Temos uma referência nacional que é o nosso pré-candidato a presidente, que é o Romeu Zema, né, que foi governador de Minas Gerais até março. Dois mandatos. Exatamente, né? 2 mandatos, fez uma grande gestão, descompatibilizou para colocar o seu nome também para ser apreciado pela população brasileira. E aí, nesse meio, nós fizemos um contato com a Nacional, abrimos uma conversa pela Nacional, e o certo é que nós afinamos, e depois reunimos com a estadual, e estamos aqui, nessa luta, projetando um novo Piauí, vendo a possibilidade de mudarmos o rumo da política piauiense. Acreditamos que o Novo pode contribuir com isso. E você, ao contrário do que muita gente imaginava, não vai ser candidato ao parlamento, mas ao executivo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu queria que você agora, eu conheço a sua trajetória, eu conheço a sua história, sei da sua vida pública, mas se por acaso alguém ainda não conhece o Eliseu, eu queria que o Eliseu se apresentasse. Falasse um pouco da tua trajetória, da tua vida profissional. Fala um pouco pra gente. Pronto, na realidade, eu venho de uma família muito simples. Meu pai é um vigia aposentado, minha mãe é uma zeladora de colégio aposentado. E eu nasci e me criei ali no bairro de Fátima. Hoje é uma área nobre, mas quando fui para lá, na realidade a cidade era do Rio para o centro. Lá eram sítios, Eram né? sítios, eram sítios. Então, era zona rural quase. Zona rural. Então meu pai comprou um terreno lá na década de 60 e eu nasci já naquele contexto. E eu lembro que meu pai, ele veio fugindo de uma seca do Ceará e ele tinha muita preocupação dos filhos não passarem fome. Nós somos 5 irmãos, uma mulher e 4 homens. E coincidentemente, nós tínhamos a 50 metros da nossa casa 2 escolas, Maria de Luz Rebelo e Dácia Araújo. E minha mãe um dia foi desafiada, mesmo semi-analfabeta, a empreender. Quis comprar uma geladeira. E o meu pai pulou fora, disse, não dá, o dinheiro não dá. Ela disse, não, nós vamos fazer um negócio dessa geladeira. E aí a menina fabricava os din-dins, a mamãe sabidamente dividia os 2 filhos homens, 2 para estudar pela manhã e 2 à tarde, que era para ocupar os 2 recreios nas 2 escolas. E assim foi a minha vida. Eu me tornei ali no bairro de Fátima um dos maiores vendedores de din-din. E quando chegava no sábado eu ia lavar um carro, capinar um jardim, cortar uma grama para poder ganhar um trocado e ajudar na manutenção da família. Estudava na escola em que vendia din-din. Quando chega aos 16 anos, na sua adolescência, você já não é tão bonito carregar uma caixa de din-din, porque você olha para a menina olha para você, né? Tem essa história mesmo. Procurava um poste para se esconder, mas a mamãe exagerava no tamanho da caixa. Aumentava a caixa, o tamanho da caixa. Pois é, mas foi assim a minha infância, e depois eu fui, pela necessidade de ter que trabalhar, consegui um emprego no Gelo Cristal, que era uma empresa ali do seu Emanuel Pacheco Lopes, que funcionava ali ainda hoje existe o seu Emanuel. Isso, hoje é em Nairã. Em Nairã. Vende vinhos, distribuidora, bebidas. né? Isso, exatamente. Mas você falando ali da Zona Leste de Teresina, sobretudo do Jockey, que era uma região de sítios, eu ainda tenho assim, uma boa recordação dessa época. Eu não sou tão novo, não sou tão velho, mas não sou tão novo, né? Eu estou com 64 anos e eu me lembro que meu pai tinha um Jeep e uma vez nós fomos para a Cacimba Velha. E a única ponte que tinha era essa ponte aqui da Avenida Frei Serafim, que entra na João 23. Era uma ponte estreitinha, não sei se você recorda, era só uma ponte, hoje são 3, era só uma ponte. E aí a gente entrava por ali e eu fui vendo esses sítios.
eu me lembro que tinha uma estrada que ia para... Não era nem asfaltada, nem calçada, era estrada carroçável. E a gente entrava ali, mais ou menos hoje, onde era o clube da DUFP ali. Da DUFP não, que é da Caixa Econômica, lá em cima, Sim, na Presidente Kennedy. Na Presidente Kennedy, a gente entrava para Cacimba Velha, né? E eu me lembro que nesse dia a gente saiu cedo, tipo às 6 da manhã, e fomos chegar lá já umas 9 horas, porque não tinha estrada. E a gente chegou todo empoeirado, meu amigo, era muita poeira. Então imagina, uma viagem que você faz hoje em 30 minutos, você demorava uma manhã inteira para ir e vir, né? Então Teresina cresceu muito. Como cresceram as demandas, como cresceram os problemas, como a cidade foi inchando. E hoje, você foi vereador também? Fui vereador em 2 oportunidades. Eu me elegi a primeira vez em 2004, né? Então eu exerci um mandato. E numa construção de partido, na época o senador João Vicente era o presidente do partido, me chamou, eu era presidente da municipal, e ele me chamou para eu ajudar o partido na chapa de federal. Lancei meu nome, tive 31 mil votos, surpreendi, 21 mil votos foram na capital. Foi difícil chegar na Câmara, mas foi mais fácil chegar na Câmara Federal, né? Não foi tão difícil, exatamente. Então, eu só estava com 1 ano e 6 meses como vereador, né, para fazer a disputa, e foi uma surpresa, foi muito voto, né? Uma grata surpresa. Uma grata surpresa, porque na segunda suplência, só atrás dos bambambãs, o primeiro suplente era o Bessar. E aí, naquela época, o Simplício Mário, ele estava no mandato e ficou com menos votos do que eu, né? Ele teve 28 mil votos. Ele também, como é o nome dele? O que você acabou de Bessar? falar? Não, Francisco... Era o... O do PT, que você acabou de falar. Simplício Mário. Simplício Mário. O Simplício Mário também chegou à Câmara, não por sorte, a gente não pode falar disso, porque foi por conta da morte da Trindade, né? A Trindade se elegeu, muito bem votada pelo PT, mas logo em seguida faleceu, teve um AVC, salvo engano. Foi. Né? E aí ele também que teve uma votação pífia, 5 mil votos, salvo engano. Poucos votos. 5 mil votos, e ele chegou à Câmara Federal. Depois não conseguiu mais manter o mandato. Mas enfim, aí você chegou na Câmara Federal. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de sair de uma Câmara Municipal, de um estado pequeno como o nosso, e de repente estar na Câmara Baixa, lá em Brasília, representando o povo do Piauí. Na realidade, para mim foi um privilégio grande, porque quando o Bessar se elege prefeito de Oeiras, abre-se a vaga. Ele era o primeiro suplente, estava no mandato, e eu tinha conquistado mais um mandato de vereador. Aí eu tinha que tomar a decisão, renunciar para subir à Câmara Federal ou não. Eu já estava decidido, eu iria renunciar, mas fiquei aproveitando a mídia para projetar o nome até o último momento, e quando foi no dia da posse, eu fiz a renúncia, né? Eu inclusive fiz um discurso na posse do prefeito e já agradecendo. Quem soltou o foguete foi o suplente, né? Foi a Graça Amorim. Rapaz, quando eu cheguei lá, foi fantástico. Política tem umas coisas interessantes, né? Não é à toa que chamam isso de um jogo de xadrez, né? É verdade. É um jogo de xadrez. E chegando em Brasília, eu disse, eu não tenho muito tempo, então eu tenho que correr. E aí eu comecei a me articular e perguntar quem eram os ministros, e comecei a ver onde eu poderia dar uma furada. E eu, inclusive, tive a sorte, Deus me orientou bem, e eu fui atrás do ministro da Previdência, José Pimentel. Eu queria trazer agências para Teresina, porque eu tinha visto uma cena em 2006, quando eu fui candidato, lá em Canto do Buriti, um ônibus da Princesa do Sul parado e cheio de velhinhos ali encostando para ir numa receber praça. Floriano. O aposento. Né? Floriano. E aí o cara dizia para mim assim, eu ainda tem uns que não recebem, aí tem uma confusão, uns passam mal. Eu digo, temos que acabar com isso. Eu sendo deputado, eu fiz um monte daquilo ali, dizendo que se fosse eleito, não fui, mas tive a oportunidade de assumir. Pronto. E aí eu trouxe 11 agências da Previdência Social, inclusive uma para Canto do Buriti. Canto do Buriti, José de Freitas, Miguel Alves, Luiz Correia, Pedro II, Esperantina, Cocal, entre outras, 11 agências. Foi fantástico. Quando eu cheguei lá no ministro, o ministro é piauiense, de Picos, o José Pimentel, e
na realidade, era senador pelo estado de Ceará. Isso, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, apesar dele ser piauiense, mas ele se fez na política pelo Ceará. Senador pelo estado de Ceará. Ele me recebeu muito bem tudo, e aí eu coloquei meu drama e tudo, o tempo, vamos para cima. Liguei para os prefeitos, a única coisa que necessitava era um terreno numa área valorizada, que seria o centro, para poder, mas era pela localização. O restante foi construído tudo pelo governo federal. Não participei de nenhuma inauguração, porque eu já estava fora do mandato, mas tive o privilégio de trazer. Mas foi o pai da criança, né? Foi o pai da criança. E teve uma passagem bacana, que foi mais uma obra, duas obras que eu quero citar. Uma foi essa Avenida Ponte Velho, que vai da Ponte do Ponte Velho até Santa Maria da Coadiba. Avenida bonita, belíssima. Bonita. Eu tive o privilégio de colocar uma emenda na época para ajudar a construção. Foi uma obra do prefeito Firmino Filho com emenda sua, né? Isso, aí o Elmano fez a conclusão, né? Então, na época do Firmino saiu, entregou para o Silvio, e aí o Silvio estava tocando, e nesse mandato eu coloquei uma emenda para lá, para ajudar. E o Elmano acabou fazendo a conclusão da obra. E coloquei uma emenda de uma obra importante, que era São Raimundo Nonato a Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, que não era asfaltada BR-020. Eu coloquei uma emenda de bancada, cada deputado apontava uma, e eu apontei, e graças a Deus deu certo. Então, assim, nós passamos, marcamos, e em pouco tempo fizemos. E eu lembro que quando você tem um grande expediente, assim que você chega, você vai ter a oportunidade de falar ali por 20 ou era 30 minutos, no parlamento. Então, se não me engano, são 20 minutos. Né? 20 minutos. Rapaz, eu fui contar minha história, né? Contei a história da venda de din-din, da lavagem do carro. Até já para mim ali era um orgulho, porque você sair de onde é imaginável, de onde eu nasci, na situação que vivi, e para você chegar ao parlamento, à Câmara embaixo. Então ali foi um privilégio muito grande. Então foi um presente de Deus na minha vida, né? Eu sou evangélico e graças a Deus, Deus me abençoou. E daí eu depois tentei a Câmara Federal. Tive 58 mil votos em 2010, mas eu fui concorrer sem estar no mandato. Tive 34 mil votos em Teresina, perdi para Hugo Napoleão na capital e perdi para o ex-governador Hugo e para o irmão Marlos, irmão do Temístocles Sampaio, que estourou aqui em voto na capital. Então fui o terceiro mais votado de Teresina, mas não consegui me eleger. E aí veio o desânimo e tudo, aí demorei um pouco aí. Em 2018 eu ensaiei a volta e fui candidato ao Senado, tive quase 80 mil votos, 44 mil votos na capital. E aí aqui estou eu, tentando, né, colocando o nome para ser... Hoje sou pré-candidato, mas para ser candidato no futuro, ao governo do estado, porque eu acho que eu tenho condição de contribuir, a gente poder trazer políticas que possam mudar a realidade desse estado. Você estava falando aí do piauiense que se elegeu senador pelo Ceará. O Piauí teve muitos nomes, teve governadores fora daqui, né? Teve senadores fora daqui. Verdade. A gente podia citar... Aliás, eu sempre toco nisso porque ele é da minha cidade, né? Que é o Francelino Pereira. Foi governador lá de Minas e foi senador também por Minas. Ele foi governador biônico, mas foi senador eleito. Então, salvo engano, na época ele foi o senador mais votado da história de Minas, na época com 800 e poucos mil votos. Hoje isso está superado, lógico, né? Mas... Rio de Janeiro teve um governador piauiense, eu não lembro o nome. Teve o Moreira Franco, teve outro em Santa Catarina, teve o do Tocantins, sim, né? Teve o do Tocantins. Então o Piauí marcou ponto aí na política nacional em vários estados, tanto como governador quanto com senador. Deputado federal nem se fala. É verdade. Né? Nem se fala. O atual não, porque ele saiu, descompatibilizou, mas no Distrito Federal... Sim, o Ibanez Rocha, piauiense ali da região de São Raimundo Nonato, né? Aliás, São Raimundo Nonato mantém mais contato com Brasília do que com o próprio Piauí, com a capital, Teresina, né? Bom, então vamos lá falar agora de política mesmo. Você está no Novo, o Novo é um partido que não é mais tão novo, já tem quanto tempo? 2017, se eu não estou enganado, foi o surgimento do Novo, acho que foi 2017, aqui no Piauí. Aqui do Piauí, mas Piauí. Já tem... Nacionalmente eu não tenho já tem uma caminhada maior no Brasil. Mas é um partido que guarda uma política diferenciada, né? Assim, que mantém em seu estatuto princípios que a impressão que passa é que os outros partidos se esqueceram. A gente sabe até que consta no estatuto, não tem nenhum partido que pregue corrupção em seu estatuto, não tem nenhum partido que diga que vai, em campanha, que vai fazer uma coisa e na prática vai fazer outra. Tudo é bonitinho, mas o Novo tem um diferencial porque
não aceita verba partidária ou já aceita? Esse ano vai ser utilizado porque nós temos uma candidatura a presidente, então foi feita uma plenária o ano passado e isso foi já discutido, então para este ano eles vão abrir a possibilidade. Houve um acúmulo, né, de receita, mas para presidente? Para presidente, porque nós temos a candidatura de presidente e nós temos as candidaturas de deputados federais, que na realidade o jogo é bruto. Então, para o partido sobreviver, há necessidade de passar nas cláusulas de barreira. Então, o partido deliberou tem que nesse sentido. Lutar pela sobrevivência. Né? Mas até a eleição passada não foi utilizado verba nenhuma. Por exemplo, até agora nós estamos fazendo também o nosso movimento sem nenhum ônus para o partido, nós não temos receita alguma, nós estamos fazendo um trabalho estratégico, né, de inteligência, sem comunicar como. E como é que faz isso? Bom, primeiro nós temos as redes sociais, que é fantástico. Isso é um, segundo, um diferencial na política nacional. E com essa dinâmica da gente poder falar de onde está, isso ajuda muito, né? Lógico que nós vamos chegar a um momento que nós vamos estar presentes nos municípios, não tenha dúvida. Como nós estamos ainda numa pré-campanha, nós montamos uma estratégia que eu não vou falar aqui para até não dar asas para os concorrentes. Para não entregar o ouro para o bandido. Mas nós estamos projetando o nosso nome de forma bem bacana, com propostas, entregando tudo aquilo que nós pensamos para um novo Piauí ser construído, porque o que hoje vivemos no estado do Piauí é uma vergonha. Eu tenho até dito, ontem eu dei uma entrevista para a Rádio São Raimundo Nonato e eu disse, olha, infelizmente, quem pegar o estado do Piauí para governar, a partir do dia 6 de janeiro, vai pegar a terra arrasada. Por quê? Porque, na realidade, o atual governo, a plataforma dele foi empréstimos. Nós temos aí mais de 18 bilhões de empréstimos feito neste atual governo. Se você for lá no Google e colocar assim, qual o governador que mais endividou o estado do Piauí? Vai aparecer o nome do atual governador e depois do ministro. Mas não teve resultado? Nenhum, na prática. Eu vou só dar um exemplo. É dinheiro pra caramba. 18 bilhões de reais é muito dinheiro. Rapaz, eu acho que enche uma sala dessa aqui, né? Não, mas veja, de cédula de 100, 50... Veja bem, o Estado está comprometido com essa dívida até 2050. Ele paga por mês 210 milhões entre amortização e juros. Dá 2,5 bilhões por ano. É o que o Piauí paga. Aí falta para a educação, para a saúde, para o transporte, para a segurança e várias áreas sociais. Aí vamos lá. Cadê a obra física? Eu vi uma entrevista do atual governador, ele dizendo... A malha viária foi construída. Não, a malha viária já existia. O que ele está fazendo é o que os outros governadores fizeram sem endividar o Estado na capacidade que ele endividou. Que é recuperar a estrada. Recuperar a estrada ele vai ter que recuperar, agora não vai ter mais o dinheiro. Recuperar depois das chuvas, porque asfalto é uma coisa que vai embora. Então, pergunto a você, ou coloco para você, só ponte para a gente melhorar o tráfego entre Teresina e Timon, que Timon depende de Teresina e ajuda no comércio de Teresina, nós precisamos no mínimo de 2. Para ligarmos a zona leste, ali no Ilhotas, 1. Para ligar a região sudeste, a zona sul, mais 2. Já vão 4, né? Esse governo nunca construiu uma ponte. Não tem uma ponte construída de 2002, quando eles assumiram, até hoje, construída por este governo. 24 anos, um quarto de um século. E eu tenho dito, por ontem ano passado, que a eleição mais importante para o Piauí é essa eleição. Porque vai ser a eleição da libertação do Estado de um grupo que há 24 anos domina e que não tem produzido efeitos positivos na área de infraestrutura. Cadê o projeto, por exemplo, de industrialização do nosso Estado? Zero. Mas aí se fala em hidrogênio verde, se fala no porto, o acesso do porto agora você só faz através de drone. Não faz de outra forma, você não entra. Ninguém consegue entrar. Porque é uma vergonha. Aquilo mostra a incompetência de um governo que pregou uma situação que não existe e nem vai existir. Então, precisamos entender que é a hora da mudança. Por isso que eu tenho dito que a eleição deste pleito, o dia 4 de outubro, é a eleição mais importante. Agora, o piauiense tem que acordar, tem que abrir os olhos, tem que ver, tem que verificar, tem que observar, porque o canto da sereia é daqui até lá. Mas precisamos entender, houve resultados positivos na sua vida.
na sua vida lá dentro da zona rural onde você mora, no seu município, na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, melhorou? O prato de comida está mais barato? Não está mais barato. Por que não está mais barato? Porque mesmo assim o estado do Piauí ainda é o estado mais caro do Brasil. É quem mais cobra ICMS. É o ICMS mais caro de todo o Brasil. Então, o Novo vem com a proposta de fazermos uma redução nessa carga tributária tão pesada para com o cidadão e para com o micro, o pequeno e o grande empresário. Ah, mas como fazer isso? Primeiro é diminuir o tamanho do estado. Se você pegar um estado como Minas Gerais, parece que tem 14 secretarias. Nós temos mais de 34. E essas secretarias ainda estão divididas em vários órgãos. As tais coordenações. Né? Coordenações que é para poder empregar pessoas, é para fazer calçamento. A maior obra desse governo é fazer calçamento. Homem, eu quero dizer uma coisa. 18 bilhões é dinheiro muito. Mas, infelizmente, o dinheiro foi embora. Foi embora porque essa semana que passou agora, foi aprovado pela Assembleia Legislativa mais um empréstimo de 175 bilhões, de 175 milhões. Para quê? 100 milhões vai para uma contrapartida de um programa do governo federal que é Minha Casa Minha Vida. Você não tem dinheiro nem para dar uma contrapartida em um projeto do governo federal. E a outra parte do dinheiro é para pagamento da dívida. Pois é, eles alegaram que era para o metrô. Do juro. Juro, não, tem uma parte do metrô e tem uma parte do juro. Então você vê, então empréstimos para pagar juros, empréstimos para dar contrapartida, o Estado está realmente, infelizmente, numa situação caótica. Agora, para mudar isso, é conscientizando o povo, é mostrando ao povo que existe possibilidade de mudança. Então o que é que nós vamos fazer como Novo? Primeiro é diminuir o tamanho desse Estado. Não dá para se ter essa quantidade de secretaria, com vários órgãos, cada uma dividido para atender A, B, C. Isso vai ter que acabar. Então, o que é Secretaria de Educação vai trabalhar a educação, Secretaria de Agricultura vai ser a Secretaria de Agricultura. Segurança e Justiça já foi juntas, tem que voltar para ser junto. Então, assim, nós estamos trabalhando, mapeando todas as situações do Estado para que a gente possa, de fato, ter uma radiografia e termos as ações prontas. Porque quando nós chegarmos no dia 6, que a posse agora é 6 de janeiro, nós vamos chegar com os 2 pés na porta, tomando logo medidas. Primeiro... Qual vai ser a primeira medida? Primeira medida, nós vamos acabar com essa questão dos hidrômetros no interior e na zona rural de Teresina, onde querem se taxar o valor da água. Não, o governador disse... não, o hidrômetro dos postos tubulares e artesianos. Tá lá. Ali é uma ratoeira, né? Não, nós estamos colocando só para medir a vazão, o que está sendo usado. Claro que não. Aquilo ali terminou a eleição, aí vem a lapada. Então, esse é um ponto. Outro ponto é essa questão que nós somos abençoados por Deus. Piauí, sol quase o ano inteiro. Mesmo chovendo, faz sol, faz chuva, faz sol. Então, o sol está lá sempre presente. E aí nós vamos acabar Às vezes chove na metade da cidade, mas tem sol do outro lado. Exatamente. Então, veja bem, a empresa, o pequeno empreendedor, o pobre mortal na sua casa, faz uma economia, quer diminuir o seu custo com energia, vai lá e bota as placas. Faz um sacrifício. Na minha família tem gente que fez um sacrifício muito grande. Aí o governo vem e taxa. Isso vai acabar. Isso são 2 ações que nós vamos tomar de imediato. Acabar com essa taxação na energia solar. Nós vamos baratear o ICMS também para telefonia, para cesta básica. Nós vamos fazer um trabalho revolucionário em relação aos desmandos que estão sendo feitos nessa gestão. E essa gestão já provou que administrativamente ela é muito fraca. O que tem, na realidade, os pilares de sustentação são empréstimos. Então, você negociar ou você trabalhar com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Mas depois chega a conta. Agora, muita gente se diz frustrada porque o governador, além de ser um técnico, né? Além de ser um homem da matemática, um homem estudado, foi secretário durante 8 anos. Então, ele tinha uma obrigação moral de apresentar um governo diferente. O que o senhor acha que aconteceu? Foi o simples continuismo? É essa a política representada pelo Partido dos Trabalhadores, pela esquerda? O que aconteceu? É muito perigoso quando a gente se coloca acima do bem e do mal. Vamos pegar bem aqui a Assembleia Legislativa. Nós temos... Eu vou chegar na sua resposta. Tá. Nós temos 30 deputados. Só temos um de oposição. Não é normal.
Não está normal um negócio desse, ou seja... Algo de errado não está certo. Não está certo. Né? 29? Como pode? Isso é coisa para ser estudado. Como pode? Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, que hegemonia é essa, né? E aí você vem a vaidade, né? Por exemplo, o governador, ele não... O governo do estado do Piauí, ele não tem alma. Veja as inaugurações. É sempre os mesmos. É o secretário que está entregando a obra que é só estradas ou calçamento, mais 6, 8 pessoas. Olha, um governador no município é festa. O cidadão quer ouvir, quer vê-lo, se possível tocar na mão. Não existe isso. Sobretudo em tempo de mídia, em tempo de rede social, todo mundo conectado, quer fazer saber, uma foto, pegar na mão, tirar uma selfie, né? Mas não tem isso pelo interior do estado, não tem isso. Então, assim, eu acho que houve um comodismo. Não estou falando aqui, o governador é novo, mas as práticas são as mesmas que já vêm acontecendo ao longo dos anos. E cansou. Esse modelo não dá resultado. Não dá resultado. Nós não tivemos, eu volto a repetir, qual o programa de desenvolvimento, por exemplo, de indústria para o estado do Piauí? Nós tivemos uma indústria que quase se instalou aqui no governo petista, que foi para o Maranhão. Então, assim, está difícil. Está difícil porque coisas simples que podem acontecer, vou citar aqui a cidade de São João. São João, nós temos lá um experimento da Embrapa, Codevasf, Prefeitura e Governo do Estado, envolvendo o governo federal, lá onde chama-se a capital da uva. São João não está produzindo uva. São João, na realidade, tem um polozinho que é importante, que estão estudando o clima, adaptação de uvas, e encontraram 4 tipos de uvas que se adaptam àquela situação. Desde 89 está sendo pesquisado. Já pesquisou tudo, né? Tudo. Já deu tempo, pode, né? Mas efetivamente não tem ganho nenhum para a sociedade. Qual é o projeto? O projeto era 200 hectares, depois indo até 1.000. Pegando o rio Piauí, que é afluente da barragem Genipapo, ou seja, está jusante da barragem Genipapo, a barragem Genipapo pereniza o rio Piauí, e aí projeto irrigado. Isso não acontece na prática. Então, enquanto isso, o governador aposta em coisas faraônicas. Porto, o hidrogênio verde que não acontece. Que morreu no nascedouro, né? Vamos lá, outro. Bem aqui no norte, temos um projeto chamado Projeto Denox. 280 famílias assentadas. Estão lá abandonadas, produzindo de qualquer forma. 7 quilômetros à margem do rio Parnaíba, olha a riqueza, para fazermos ali a captação da água e virar um celeiro do norte ali, como temos o platô de Guadalupe, lá na região sul, e como temos também aqui em Parnaíba, né, em Parnaíba, que não está parado, mas está funcionando meia boca. Então, assim, coisas palpáveis que a gente pode resolver, dar solução, isso não acontece. Obra estruturante nenhuma. Nenhuma. Nós não temos, desses 18 bilhões, nós não temos uma duplicação de estrada, nós não temos infraestrutura melhorada. Energia, como é que vai se industrializar se a energia não comporta? Você vê o litoral, vamos pegar o litoral piauiense, na hora em que todo mundo vai, nas festas acaba a luz ou água, ou seja, não se resolve. O Estado gastou 54 milhões de reais para fazer uma adutora de Parnaíba, indo até Cajueiro da Praia, que não funciona. Então, são essas coisas que precisam ser mudadas. Deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. Eu sei que não devemos nem falar no nome desse indivíduo. Mas assim, o senhor fala que administrativamente o senhor pretende reduzir a máquina, reduzindo o número de secretarias. Do ponto de vista fiscal e tributário, o senhor pretende resolver também essa questão, diminuir os impostos. Nessa questão da cobrança de água e de energia solar, de água de poço e de energia solar, o senhor também... Isso significa que deve haver uma redução também nessa questão fiscal de tributos. Sim. Por outro lado, nós temos, o senhor já afirmou aí, que quem assumir o governo vai assumir uma terra arrasada. Como resolver essa equação? O primeiro ponto, isso está dentro de um projeto de 4 anos de governo. Na realidade, nós não vamos chegar e de imediato dar solução para tudo. Seria humanamente impossível, utopia, e eu não estou aqui para enganar ninguém. Medidas de imediato nós podemos fazer, a diminuição do Estado. Já vamos ter economia. Se reduz de 34, sei lá, para 15, 16, 17, o estudo que está sendo feito é que vai nos apontar. Então você já vai ter uma redução enorme de energia, de água, de contra-cheques,
de valor de secretário, de diretor, de carro alugado. Então, isso já vai gerar uma economia. Agora, 2 pontos de imediato que nós vamos tomar como medida seria a retirada de toda essa questão dos hidrômetros, isso, e a redução do ICMS na questão da energia solar. Isso nós vamos fazer a eliminação dessa cobrança que é feita de toda a energia que é produzida e que volta para a rede. O Piauí hoje tem o segundo, o senhor falou o primeiro, mas é o segundo maior ICMS do Brasil, é 22,5%. O maior, salvo engano, é o do Maranhão com 23%. O senhor pretende reduzir esse ICMS também? Sim. Nós vamos de forma gradativa, porque o Estado ele tem um limite. Eu não vou ser irresponsável de chegar e comprometer toda a estrutura do Estado, mas nós vamos conhecer para saber quanto custa isso. Por exemplo, folha de pagamento, 400 milhões, entre inativos, os que estão ativos, né, e os pensionistas, ou seja, 400 milhões mês. Na realidade, qual a capacidade que o Estado tem de endividamento? Eu acho que isso aí está quase zero, está estrangulado. Nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer. É pedir empréstimo. Isso não vai acontecer. E isso é muito sério. O senhor está garantindo que não vai fazer empréstimo. Nós vamos tentar renegociar essa loucura que foi feita para esticarmos, para dar uma folga para o Estado. É necessário que se faça isso, porque não dá para você pagar 2,5 bilhões de reais por ano e achar que você vai governar com folga. Eu vou tentar fazer o que o Zema conseguiu fazer, porque a dívida não é nossa. O Zema fez isso em Minas Gerais. Pegou a dívida que criaram para o Estado e fez uma renegociação para que possa ter fôlego para tratar bem o piauiense. Nós vamos trabalhar essa questão, por exemplo, pegar os hospitais... Aí eu lhe pergunto, pegar os hospitais regionais, eu ia falar dos hospitais regionais. Mesmo nesses valores bilionários de empréstimo, não tem um hospital regional que foi construído nesse governo. Você vê como é grave. Como é que se dá fim 18 bilhões de reais e não consegue mostrar nada? Só consegue mostrar que recapeou estradas, asfalto e fez calçamento. É muito pouco, gente. Então nós precisamos acordar. Então nós queremos, estamos com a equipe técnica fazendo um levantamento dos hospitais regionais, quais são as condições, o que temos. E não só isso, e vamos melhorar os hospitais das cidades maiores, que são polo, que não tem, por exemplo, Oeiras. Tem alguns afluentes ali, algumas cidades que podem ser atendidas, melhorar com maternidade, com o mini pronto-socorro, para minimizar essa distância que as pessoas têm que percorrer quando necessita de um hospital, quando necessita da saúde. Então, temos várias situações de melhoramento para o Estado. Agora, para isso, nós precisamos chegar lá. E para chegar lá, nós dependemos de quem? De que o nosso discurso, que a nossa plataforma de governo seja vista como aquela que pode trazer, né, a população a entender e ao mesmo acreditar, e quando estivermos no período de eleição, efetivar realmente a condição de que o novo possa construir um novo Estado. Agora, candidato, o senhor vê aí e colocou aí vários pontos interessantes em relação à gestão do atual governador Rafael Fonteles. Mas ele não aparece tão bem nas pesquisas? Apareceu no passado, foi até melhor. Ele, na realidade, eu lembro que o ano passado eu estava ouvindo a Jovem Pan, e eu acho que é Luiz Felipe Dávila, se eu não estou enganado, é o jornalista. Sim. E ele disse, se tem algo certo para o PT, é a eleição no estado do Piauí do governador. Eu me lembro dessa. Você lembra disso? Eu me lembro dessa fala. Quase 80%. O governador veio bicando. Hoje tem 51%. As pesquisas verdadeiras têm 51%. Semana passada, seguraram uma pesquisa que ele já estava abaixo dos 50%, ou seja, nacionalmente. Quando o senhor fala em bicando, a gente remete a avião. Seria uma pane seca? Eu creio. Sem chance de pousar com segurança. Saiu da zona de conforto. Ele já não está mais na zona de conforto dele. Já não existe mais essa zona de conforto. E aí nós temos que... Olha que nós estamos ainda há quase 6 meses da eleição. Praticamente 6 meses. Então, assim, temos muito tempo. Nós estamos na pré-campanha. Então, essas coisas têm que ser faladas. E aí, colocada para a população. Você acha que o homem do campo, ele quer sair lá da zona rural? Não, ele quer estar lá, plantando. Mas o que fizeram com a Emater é covardia. Quebraram a Emater, arrebentaram a Emater. Você passa na BR-343, você olha, dá pena.
A sede da Imaté está ocupada hoje pelos venezuelanos, nada contra, mas poderia ser outro local, porque a Imaté é uma empresa importante para poder atender o pequeno, médio produtor, para ajudar tecnicamente a fazer com que ele possa sobreviver no local em que ele escolheu para viver. Mas isso não vale nada para a atual gestão. Então está extremamente sucateado. Nós vamos recuperar a Imaté. Nós vamos ter que dar um choque de gestão. São tantos órgãos que vão ter que melhorar. A agricultura vai cuidar de agricultura. Metrô vai cuidar de metrô. Metrô não pode estar fazendo calçamento, mas faz. Hoje faz. O turismo, E não faz aqui, né? E não é nem aqui, né? Não, é no interior. Faz no interior. Então, assim, precisamos entender que não dá. Da forma como está, nós não temos mais condição de continuar. Quando eu estudava, que eu parei de estudar faz um bocado de tempo, a gente aprendia que trem anda em trilho. Aqui a Companhia Metropolitana constrói calçamento, né? É tão estranho isso. Tá estranho. Vou dar um outro exemplo aqui, uma obra interessante que nós, como do Novo, nós vamos fazer, que será a Rota do Sol. A Rota do Sol nós vamos pegar e vamos resolver um problema. Primeiro, nós vamos ter que resolver o problema de energia do litoral, qualidade, para deixar pronta para que hotéis, que pessoas possam vir explorar e ter uma condição. Água tem que ser solucionada. Não pode, por exemplo, nós temos praia, são 66 quilômetros de praia lindíssima, e que na realidade nós não conseguimos o desenvolvimento quando cidades do interior do Ceará, do Rio Grande do Norte, conseguem rapidamente se desenvolver com hotéis, com parques e com atração de pessoas do turismo internacional e nacional. E nós ainda estamos patinando, apesar de termos praias belíssimas. Então nós vamos criar uma Rota do Sol, que vai ser a duplicação, saindo de dentro de Luiz Correia até tocar Camurupim. E vamos fazer... Pela praia. Não, já existente. Já existente. Nós vamos alargar duas vias. Vamos duplicar 2 vias indo, 2 vias voltando para melhorarmos o tráfego. Vamos levar da rodoviária de Parnaíba, tocando em Camurupim e indo até... Pelaquela outra estrada alternativa. Indo até Barra Grande também duplicada, ou seja, alargada com 2 vias para dar segurança, dar fluidez ao tráfego e na realidade nós podermos ter estruturalmente mostrar uma obra que de fato vai ajudar a desenvolver o turismo daquela região. E com isso, no paralelo, levarmos a água aonde falta, principalmente na região litorânea de nosso estado. Então, são obras simples que são alcançáveis, podem ser alcançadas pelo atual governo. E esse dinheirão todo que veio para cá, poderia ter feito muita coisa, mas infelizmente a gente não consegue. Não dá para comparar, eu lembrei de um dado aqui importante, não dá para comparar São Paulo com o Piauí. O Piauí é quase uma cidade dentro de São Paulo. Combinamos? Concordamos? Muito bem. O estado de São Paulo fez 23 bilhões de empréstimos. É verdade. O Piauí fez 18. Tem mais um empréstimo aí para somar esses 18, né? Tem mais um. 175 milhões. 175 milhões. Milhões. Né? Então, assim, de fato, a gente brinca aqui, mas algo de errado realmente não está certo nessa história. É preciso que o governo venha a público explicar isso. Não é explicar para mim, não é explicar para o candidato Eliseu, pré-candidato Eliseu, não. É explicar para o Estado, para o eleitor, para o cidadão, para o trabalhador, para quem paga imposto, para a classe produtora, produtiva, empresarial, os empreendedores, porque, afinal de contas, quem paga esse dinheiro, quem vai pagar esses 18 milhões, quem está pagando os juros, os serviços de dívida, somos nós. É verdade, é a população. Então, a população exige que o governo venha a público, mas explicar com dados reais e de forma convincente, porque nem eu que estudei não consigo entender as explicações. Fechar essa matemática. Não dá para fechar. Você quer ver um ponto, você falou aí na questão do empreendedor, a gente pesquisando, porque nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa no estado todo, estamos levando essa candidatura muito a sério, porque nós queremos de fato mudar a realidade desse estado e colocar no trilho do desenvolvimento. Nós não podemos ser sempre o último vagão do desenvolvimento do Brasil, é o último vagão do trem. Nós não podemos, temos que acabar com isso. Há quantos anos? Nós somos a última fronteira agrícola, ou seja, do Brasil. Então nós temos um potencial, nós temos água, mas temos pessoas passando sede. Nós temos terras, mas temos pessoas passando fome. Nós temos uma educação de má qualidade que não valoriza o servidor e que, na realidade, o maior índice de analfabetismo ainda persiste aqui no estado do Piauí.
Os homens fecham os olhos para tudo isso. Precisamos mudar essa realidade. Não dá mais para continuar dessa forma. E aí, quando eu pesquisei Oeiras, por exemplo, qual a vocação de Oeiras? 53% do PIB de Oeiras, que é uma cidade importante, é o comércio e serviço. O que é que precisamos fazer lá? Empreender, incentivar as pessoas. Têm vocação por empreendedorismo. E aí, a gente vê que está aqui, ó, Floriano de um lado, Picos de outro, Oeiras no centro, e às vezes sendo achatada, porque na realidade não consegue o seu desenvolvimento. Sozinho é difícil, porque as coisas acontecem dentro do município. Então nós precisamos entender que o grande gestor, o grande maestro de um estado é o governador. E não vamos esquecer de que Floriano, quando Floriano surgiu, ele já era capital. Já era capital. Capital. Mas você vê que geograficamente, naquela época, a visão é que Oeiras estava num local importante para se desenvolver. No centro, né? No centro. Então assim, mas precisa de ajuda. Precisa. Aí é muito fácil a demagogia, as crianças serão o futuro do país. Que futuro? Qual o futuro que está sendo pregado para as crianças, que está sendo colocado para as crianças? Agora, candidato, o senhor há de concordar comigo que tem um tema que poucos candidatos ou pré-candidatos estão tocando, mas que é igualmente importante, tanto quanto essa questão da educação, da saúde, que é a segurança pública. E eu queria saber como é que o senhor vê essa situação hoje do Piauí, que está aí dominado pela criminalidade, pelas facções criminosas, e é uma situação que a gente vê a polícia na rua, a polícia agindo com operações, mas se tiver 10 operações por dia, prendendo 100, 200 pessoas, no outro dia está tudo do mesmo jeito. Falta o quê? Falta uma política realmente integrada de combate à criminalidade, porque essas coisas pontuais não estão resolvendo. Não estão resolvendo, porque na realidade não temos políticas públicas voltadas para a segurança do nosso estado. Primeiro ponto, um policial militar, estou falando aqui do policial militar, mas os agentes de segurança, todos eles são importantes. O policial militar, ele ganha 50% a menos do que ganha bem aqui um soldado do Maranhão, um policial militar do Maranhão. Então a gente já vê que a desvalorização da categoria dos militares já é muito grande, ou seja, não é bem remunerado, sai de casa, dá um abraço no filho, na esposa, pode ser o último abraço. Não sabe se volta, né? Não sabe se volta, mas mesmo assim não tem a valorização por parte do atual governador. Aí vamos lá, qual é a política de segurança que nós temos? Nós temos uma política hoje, principalmente em Teresina, eles são inteligentes, eles mapeiam onde está o povo, onde está o público. E ali passa uma viatura com um dirigindo e mais um outro do lado, uma falsa sensação de segurança e na realidade as nossas fronteiras estão todas abertas, que é por onde passa o armamento, onde passa a droga, onde passa o bandido. Eles não precisam ocupar a BR para atravessar do Maranhão para o Ceará, do Maranhão para o Pernambuco, do Maranhão para a Bahia. Não precisam, porque nós estamos simplesmente descobertos nas nossas PIs. Então nós temos entrada lá por Luzilândia, que você pode chegar no Ceará sem passar por uma barreira da Polícia Federal. E nem estadual, porque não existe. Então nós temos que ter um programa de fechamentos das nossas entradas. E o Piauí está em divisa. Temos divisa com a Bahia, com o Ceará, com Pernambuco, com Tocantins e com o Maranhão. Então nós precisamos ter políticas públicas voltadas para isso. Coisa simples, mas não existe. É efetivo. 6.500 policiais, 1.250 estão aonde? Nas repartições atendendo. E aí, fora isso, tem a pessoa que na casa de político, a gente não pode negar isso. É verdade. Então aí vem, outra parte está de férias, porque é lei, tem que tirar férias, adoece naturalmente, e aí outra. Então quando você faz essa conta, é bom a gente deparar, porque depois não tem quase policial. É culpa da polícia militar? Claro que não. Então a gente precisa entender que é grave a situação da polícia, da segurança do nosso estado. A integração, polícia civil, ótimos valores, integração, inteligência, buscarmos efetivamente dar condição ao agente de segurança, incluindo todas as polícias, para que nós possamos de fato fazermos algo que possa transformar o estado numa verdadeira tranquilidade de vivermos. Por exemplo, o maior exemplo hoje de segurança no país é o estado do Goiás. E de fato eu fui pesquisar. Lá de fato tem agora, o atual governador criou políticas que nós vamos fazer, conversar também, envolver a parte do judiciário, para nós apertarmos o cerco. Tipo assim, não adianta a polícia aprender e soltar. Então vamos ver dentro da lei o que pode ser feito. E a gente fazer uma parceria de
trazer tranquilidade para o povo piauiense. Uma política de resultado, né? De resultado. Bom, nós estamos chegando ao final. Deixa eu conversar bem aqui com o nosso internauta, agradecer pela audiência que ele nos dá e pedir que você, se ainda não foi inscrito no nosso canal, você faz a inscrição agora, basta apertar aí no lugar certinho. Você aciona também o sininho para receber as nossas notificações e nos ajuda a compartilhar esta conversa. Eu não gosto de falar de entrevista não, aqui é um bate-papo, é uma conversa informal. Você viu que o Eliseu Aguiar, pré-candidato pelo Novo ao governo do Piauí, você está afiado, viu? Afiado e preparado. Eu estou preparado para governar esse estado, que é mais importante, porque eu tenho conhecimento do estado, eu conheço o estado, e aquilo que eu não conheço eu estou levantando para conhecer. Rapaz, o homem levantou a cabeça e já foi respondendo à altura. Olha, você nos ajuda a compartilhar, manda para os seus amigos do grupo de WhatsApp, da empresa que você trabalha, da igreja que você comunga, da associação de moradores aí no bairro que você mora, do condomínio que você reside. Manda para todo mundo, para Deus e para o mundo, tá bom? Bom, nós ainda temos 1 minuto, você vai olhar para aquela câmera ali e vai deixar o seu recado para o povo do Piauí. Eu quero falar para você, piauiense. Eu sei que o desânimo é grande. Talvez o desejo seja até de anular o voto, porque não acredita mais nas pessoas. Quero dizer a você que anular o voto não é e nem nunca será o melhor caminho. Porque quando fazemos isso, infelizmente, nós deixamos de participar do processo. Eu quero dizer a você que esse momento agora é de escolha, de você poder olhar, de você poder ouvir, de você poder acompanhar, para que a sua decisão seja a decisão mais correta de colocar alguém que possa fazer a transformação desse estado. Quero dizer a você que nesse período também você vai ser visitado pelo político audacioso. Aquele que gosta de comprar a consciência das pessoas. Se lhe oferecer alguma coisa pelo seu voto, você recebe. Na hora de votar, vote naquele ou naquela que você acredita. Sabe por quê? Porque voto não tem preço, mas voto tem consequência. Nós estamos aqui motivados, preparados, com conhecimento para construirmos um novo Piauí. Rapaz, o homem está preparado e afiado. Tá com a língua afiada mesmo, viu? O discurso na ponta da língua. Bom, nós chegamos ao final, você sabe, toda semana nós temos um episódio novo, eu conto com a sua audiência. Então, até semana que vem. Valeu, Eliseu. Muito obrigado, Douglas.